O telefone tocou às 3 da manhã e o mundo de Ana Silva desabou num segundo, mas o verdadeiro abismo já a engolia há meses, ser a vergonha lésbica que toda a vila de Santa Luzia cuspia no chão ao passar. Enquanto corria para o hospital ao lado de Sofia, a mão dela tremia não pelo fogo que devorava o armazém da fábrica velha, mas porque cada sirene parecia gritar o nome delas duas em uníssono, um nome que a cidade inteira transformara em maldição. Dentro do peito, Ana sentia o peso antigo voltar como uma onda suja, porque tinha de escolher entre salvar vidas e salvar o pouco que restava da sua dignidade. Sofia, ao volante, não dizia nada, mas Ana sabia que os mesmos pensamentos lhe rasgavam a alma. O medo de que esta noite fosse a gota que faria a família dela finalmente cortar o último fio, o medo de que o amor que as unia se tornasse prova num tribunal de ódio. Ana apertou os dedos contra o banco, os nós brancos. Lembrou-se do dia em que o ex-marido espalhara a foto delas duas de mãos dadas na feira de São João. Desde então, a vila inteira olhava como se ela tivesse matado alguém. Os pacientes recusavam-na, os colegas murmuravam aquela quando ela entrava na sala de descanso. E a mãe? A mãe telefonava todas as semanas para chorar e implorar. Ana, pensa na tua irmã mais nova, pensa no que dirão na igreja. Cada palavra era uma lamina que Ana guardava dentro de si, porque responder seria admitir que, sim, ela amava Sofia mais do que o respeito de toda uma vida. Agora, com o céu vermelho ao longe, o conflito rugia mais alto que as chamas. Se salvasse alguém esta noite, salvava também a possibilidade de continuar escondida? Ou seria obrigada a aparecer ao lado de Sofia diante das câmaras, expondo o que ainda tentava proteger? O coração batia tão forte que doía e Ana fechou os olhos, rezando em silêncio para um Deus que já não ouvia há muito tempo. Quando chegaram ao hospital, o caos já tomava conta. O chefe de equipa gritava ordens, mas Ana só via o rosto pálido de Sofia ao seu lado, aquela mulher que era ao mesmo tempo o seu maior pecado e a sua única salvação. Vamos juntas, murmurou Sofia, e Ana sentiu o peito apertar. Juntas. Uma palavra tão simples, tão perigosa. Enquanto vestiam os jalecos, Ana pensou em todas as vezes que tinham jurado que o amor bastaria. Hoje, porém, o amor podia custar-lhes tudo. O primeiro ferido entrou pela porta, queimaduras graves, e Ana mergulhou no trabalho, mas a mente não parava. Se eu tocar na mão dela agora, alguém vai ver? Se eu chorar quando ela se arriscar, vão chamar-nos de quê? Cada decisão era um passo sobre uma corda esticada sobre o abismo. E o fogo lá fora continuava a crescer, como se soubesse que esta noite não iria apenas queimar casas, iria queimar também as últimas máscaras que ainda lhes restavam. O cheiro a fumo entrava pelas janelas do hospital e Ana sentia-o infiltrar-se nos pulmões como uma culpa que não conseguia expelir. Enquanto suturava o braço de um operário, a mente dela gritava mais alto que os gemidos do homem. Por que é que o meu amor por Sofia tem de ser um crime maior que estas queimaduras? O paciente olhava-a com olhos turvos de dor e Ana baixou o olhar, envergonhada não pelo sangue, mas pelo medo de que ele soubesse, de que toda a vila soubesse, de que o seu toque fosse visto como impuro. Sofia estava na sala ao lado, a voz firme a dar ordens, e cada sílaba chegava até Ana como um abraço proibido. Eu não aguento mais esconder-te, pensou ela, e a agulha tremeu na sua mão. Esconder. A palavra queimava mais que o fogo lá fora. Esconder significava sobreviver, significava a mãe parar de chorar ao telefone, significava o hospital não a transferir para um posto perdido no interior. Mas esconder também significava apagar Sofia devagar, dia após dia, até restar apenas uma sombra no lugar onde antes havia luz. Quando o segundo caminhão de feridos chegou, Ana correu para fora e viu Sofia já lá, coberta de cinza, a carregar uma criança nos braços. O coração dela parou. Por um segundo, o mundo reduziu-se à imagem daquela mulher, a mulher que amava, arriscando a vida enquanto a vila inteira a condenava. Sofia, volta para dentro, gritou Ana, mas a voz saiu rouca, partida. Dentro dela, dois impulsos lutavam até ao sangue, correr para protegê-la ou ficar parada para não revelar o que sentia. A criança chorava e Sofia entregou à Ana sem uma palavra, apenas um olhar que dizia tudo. Naquele olhar, Ana viu o futuro que poderiam ter, uma casa pequena em Lisboa, longe dos murmúrios, e viu também o futuro que teriam se continuassem ali, solidão, processos, talvez até perda da licença. Eu escolhi-te a ti, pensou ela enquanto levava a criança para dentro, mas escolhi-te sabendo que isto nos ia matar devagar. O peso da escolha apertava-lhe o peito como uma mão invisível.
Cada passo no corredor era uma pergunta sem resposta. Vale a pena salvar estas vidas se depois não puder salvar nosso amor? O chefe de equipa passou por ela e murmurou: Silva, mantém a distância da Mendes esta noite. A imprensa já está lá fora. Ana sentiu o sangue gelar. A imprensa. O escândalo que esperava desde o dia em que a foto vazara. Dentro dela, o pânico subiu como baile. Se alguém as filmasse juntas, se alguém percebesse o modo como os dedos delas se procuravam instintivamente, tudo acabaria. E mesmo assim, quando Sofia passou de novo por ela, suja de fuligem e exausta, Ana não conseguiu deixar de estender a mão, só um toque rápido no braço, mas suficiente para sentir o calor da pele dela através do tecido. Desculpa, sussurrou Sofia, e Ana soube que não pedia desculpa pelo fogo, mas pelo facto de o amor delas ser uma chama que nenhum extintor conseguia apagar. A noite estava apenas a começar e Ana já sentia que o preço ia ser mais alto do que qualquer uma delas imaginara. A terceira onda de feridos trouxe o rosto da mãe de Ana à mente como um soco. Uma idosa queimada nas pernas soluçava o nome da filha e Ana, de joelhos ao lado da maca, sentiu as lágrimas subirem sem permissão. Por que é que eu não posso ser só médica esta noite? Pensou ela, o peito rasgado. Porque ser médica significava também ser filha, ser ex-mulher, ser a lésbica que envergonhava a família inteira. A idosa agarrou-lhe o pulso e Ana sentiu o toque como uma acusação silenciosa, o mesmo toque que a mãe lhe recusava há meses. Doutora, a minha neta, gemeu a mulher e Ana prometeu que ia salvá-la, mas dentro dela a promessa soava oca. Como podia salvar alguém se não conseguia salvar-se a si própria? Sofia estava do outro lado da sala a entubar um homem jovem e Ana viu o suor escorrer-lhe pela testa, viu a concentração absoluta e o amor explodiu dentro dela como uma dor física. Eu daria a minha vida por ti, pensou, mas a vila quer que eu dê a tua vida por eles primeiro. Quando a televisão ligou no canto da sala de espera, o repórter dizia o nome delas. As médicas Ana Silva e Sofia Mendes coordenam o socorro. Ana sentiu o chão fugir. O telefone vibrou no bolso. A mãe. Atendeu com as mãos trêmulas. Ana, volta para casa. Deixa essa mulher. Eles vão destruir-te. A voz da mãe era um soluço partido. Ana fechou os olhos e viu, em flash, todas as noites em que a mãe rezara para que ela voltasse ao normal. Mãe, há gente a morrer, respondeu, mas a frase saiu vazia. Dentro dela, o conflito rugia. Proteger a família significava trair Sofia, proteger Sofia significava perder a família para sempre. Sofia olhou de longe, como se tivesse ouvido diálogo silencioso, e o olhar dela era puro desespero. Ana desligou sem dizer adeus e sentiu que acabara de cortar o último laço. Mais tarde, no corredor escuro, Sofia encostou a testa à dela por 2 segundos roubados. Eu não quero que chooses entre mim e eles, murmurou. Ana quis gritar que já tinha escolhido há muito tempo, mas as palavras não saíam. Em vez disso, sentiu o peito apertar até doer fisicamente. O amor era uma faca que cortava dos 2 lados. Quando voltaram ao trabalho, cada gesto era carregado de um peso novo, o medo de que esta noite fosse a última em que podiam tocar-se sem que o mundo as punisse. E o fogo, lá fora, continuava a rir-se delas. O quarto ferido grave era o pai de um antigo colega de escola que, anos antes, cuspira lésbica na cara de Ana na praça. Agora o homem delirava de dor e Ana, ao injetar-lhe morfina, sentiu um ódio misturado com piedade que a deixou sem ar. Eu salvei o homem que me humilhou, pensou, e a ironia queimou mais fundo que qualquer chama. Sofia entrou na sala nesse momento, o jaleco rasgado, e Ana viu o corte profundo no braço dela. O mundo parou. Sofia, o nome saiu como um gemido. Dentro dela, o pânico transformou-se em terror puro. Se perdesse Sofia esta noite, nada mais importaria, nem família, nem vila, nem carreira. Correu para ela, esqueceu as câmaras lá fora, esqueceu o chefe que avisara para manter distância. As mãos tremiam enquanto limpava o ferimento e Sofia sussurrou: não aqui, Ana. Eles estão a filmar. Mas Ana já não conseguia parar. Eu não consigo fingir mais, respondeu em pensamento, não quando o teu sangue está nas minhas mãos. O chefe irrompeu na sala. Silva, Mendes, separadas agora. A direção do hospital está em linha, dizem que a vossa relação está a afetar a imagem.
A palavra relação soou como uma sentença de morte. Ana sentiu o chão abrir-se. Sofia baixou os olhos, mas Ana viu a lágrima que ela não conseguiu conter. Dentro do peito de Ana, algo se partiu definitivamente. Eu vou renunciar, pensou, mas como posso renunciar a ti? O conflito era tão violento que a visão escureceu. Salvar vidas ou salvar o amor, as duas coisas agora pareciam mutuamente exclusivas. Quando Sofia foi levada para outra ala, Ana ficou sozinha com o homem que outrora insultara e, pela primeira vez, chorou abertamente. As lágrimas caíam sobre as queimaduras dele e Ana soube que, esta noite, o fogo não estava só lá fora, estava a consumir tudo o que ela era por dentro. A madrugada chegou cinzenta de fumo e Ana já não sentia as mãos. Sofia estava no bloco operatório havia 2 horas, a operar uma criança com inalação grave, e Ana esperava do lado de fora como uma condenada. Cada minuto era uma eternidade de culpa. Se eu não tivesse insistido em ficarmos juntas no turno, ela não estaria lá dentro arriscando a vida por minha causa. O telefone não parava, mensagens da irmã, a mãe está no hospital com crise de ansiedade. Diz que vais matar-nos a todas. Ana leu e sentiu o peito rasgar-se ao meio. O amor por Sofia era a única coisa por a que lhe restava, mas esse amor estava a matar a família dela aos poucos. Quando a porta do bloco se abriu e Sofia saiu, exausta, Ana correu e abraçou ali mesmo, à vista de todos. Não importava. Nada importava. Eu escolho-te, sussurrou contra o cabelo sujo dela, mesmo que isto nos destrua. Sofia chorou em silêncio, o corpo tremendo, e Ana soube que acabara de assinar a própria sentença. A imprensa esperava lá fora. Os flashes explodiram quando elas saíram juntas. Alguém gritou, é verdade que são namoradas? Ana parou. Dentro dela, a última barreira caiu. Sim, respondeu, a voz clara apesar do tremor. E salvamos 57 pessoas esta noite. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Sofia apertou-lhe a mão com força e Ana sentiu, pela primeira vez, que o peso valera a pena, mesmo que amanhã tudo desabasse. O dia seguinte trouxe os jornais, os processos, as ameaças de demissão. A mãe de Ana enviou uma única mensagem, nunca mais te quer ver. Ana leu-a sentada no chão da cozinha de Sofia, o corpo inteiro a tremer. Sofia estava ao lado, o braço ligado, e olhava para ela com olhos que já não tinham esperança, só amor resignado. Eu destruí tudo, pensou Ana, e a dor era tão profunda que parecia que o coração se partira em pedaços impossíveis de colar. Cada respiração doía. Lembrou-se de todas as noites em que escolhera o silêncio para proteger a família, de todas as vezes que negara Sofia para manter a paz. Agora a paz acabara e o silêncio gritava mais alto que nunca. Sofia tocou-lhe o rosto com dedos trêmulos. Eu não te culpo. Mas Ana culpava-se. Culpava-se por ter amado, por ter sido corajosa, por ter sido covarde demasiado tempo. O conflito que a rasgara durante anos chegara ao fim, e o fim era este vazio absoluto. Sentada ali, com a mulher que amava e o mundo inteiro contra elas, Ana sentiu uma paz estranha misturada com desespero. Tinham salvado vidas, mas perdido tudo o resto. O preço da coragem era este, ficar sozinha com o amor, mas sem o mundo. E mesmo assim, quando Sofia encostou a cabeça no seu ombro, Ana soube que não trocaria este momento por nenhuma aprovação da vila. A pergunta que ficou no ar, pesada como o fumo que ainda pairava sobre Santa Luzia, era simples e cruel. A coragem de amar abertamente vale sempre o preço da rejeição de uma sociedade inteira? Verdadeiro ou falso?